do casal. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar. Essa é uma frase, vamos dizer assim, uma mensagem já conhecida, né? Porque muitos eles se dedicam tanto às coisas lá fora, né, ao sucesso no mundo, e a família acaba se perdendo. Tem tantos exemplos disso, né? Então, aqui fala que a coisa tem que ser equilibrada, a gente tem que ter, sabe, a gente tem que ter um procedimento saudável dentro de casa, sabendo dosar as coisas. Porque senão você busca tanto uma coisa e você fala na outra. Então, se o casal tiver afinado, essas coisas, o sucesso ele vai ser no lar, ele começa no lar. A gente vai ver mais à frente. Há definitivamente uma correlação entre o sucesso familiar e o sucesso pessoal, né? O cultivo dos relacionamentos familiares saudáveis lança o fundamento para o sucesso futuro. Então, se o relacionamento for saudável, o sucesso familiar vai acontecer dentro de casa. Você vai alcançar o objetivo de um bom relacionamento. E aí, o sucesso profissional, futuro, ele vai ser uma consequência. Só que vai ser uma coisa saudável, uma coisa com o pé no chão, né? Então, por isso que é importante, primeiro, você estar alinhado dentro de casa, que as coisas vão acontecer. Agora, se você for um profissional, assim, muito bem, alcançar os seus objetivos, estar lá fora, um vencedor, vou dizer, e o seu lar for um fracasso. Aí você não tem relacionamento com a esposa, com os filhos, você nem vê os filhos crescerem, né? E tem outros ainda que fazem o contrário. Eu vou dar um carro para a mulher, vou dar uma viagem, vou dar isso aqui, a mulher vai ficar feliz, vai ficar contente, só que não vai resolver o problema. O vazio vai continuar. A ausência? Nada substitui, sabe? A ausência é terrível, né? Então, a presença do casal, ela tem que ser, sabe, uma coisa normal, né? Porque não adianta o sucesso acontecer lá fora e você se perder dentro de casa. Então, se o sucesso acontecer no seu relacionamento, as coisas demais serão, né? Elas serão acrescentadas de uma forma natural, vai vir o sucesso financeiro, enfim, né? Vai embora, né? Profissional e tal. Não pode inverter as ordens, porque senão você vai se frustrar. Então, esse é um ponto muito importante. A Carminha falou, a maior coisa que um pai e a mãe podem fazer, né, por seus filhos é amar o seu cônjuge. Eles saberem que o pai ama, né, a esposa ama o pai. É bonito os filhos ver o pai dar um beijo na mãe, sabe? Coisa que muitas vezes fica muito para trás hoje. Isso traz segurança para os filhos, sabia? Né? Se os filhos veem que o pai abraça a mãe, beija, sabe, eles vão se sentir fortalecidos, seguros, sabendo, olha, realmente eu estou tranquilo, porque, né, as coisas ele vai perceber que está tudo bem, né, que as coisas estão acontecendo em ordem, sabe? Agora, se o pai sai para cá, a mãe sai para lá, nem fala bom dia, nem fala tchau, não chega a hora que quer, os filhos ficam perdidos. Então, se você não passar isso para os seus filhos, alguém vai passar, né? E outro detalhe, assim, que a gente sempre fala, muitos têm pessoal que trabalha em casa, funcionários, né? Deixa maior tempo até com as pessoas cuidadoras, tal, né? O empregado e tal. Por isso que a presença dos pais tem que passar segurança para os filhos, senão eles acabam recebendo e sendo influenciado, e a formação do caráter, da personalidade, ela é baseada naquilo que ela recebe. E se não recebe dos pais, tem muito a ver com aquela pessoa mais próxima do que a pessoa que trabalha na sua casa. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento para essas coisas. O pessoal, poxa, mas dou tudo e está aqui dentro de casa, e como é que as crianças não agem conforme a gente quer? Não é agir mesmo. Pedir para comer salada e não comer salada. Não come salada, você come? Não. Interessante, né? Mandar para a igreja.
Interessante, sabe? E aí eu falo, pelo menos eu gosto muito de ficar na minha casa. Eu gosto da minha casa. Não importa onde eu moro, mas eu gosto de ficar em casa. Porque é um lugar que você tem que ter um ambiente de paz, para você descansar, para você relaxar, é a sua casa. Agora, se você chegar em casa e for estiver por aí, ninguém tem prazer de voltar para casa. É isso? Chegando no inferno. Mas né? O sujeito vai pro bar, sai do trabalho, vai pro bar, só amigo batendo nas costas, toma outra e conta piada. Aí chega em casa, só bronca. O cara vai pra onde, né? Chutando o cachorro. Mas o cara vai pra onde, né? Poxa. O cachorro vai no rabinho pra ele. Chega em casa, só briga, o cara fala, é melhor ir pro bar, né? Vou voltar. Eu vou voltar, né? A gente vai ver, trata bem todo mundo lá fora. Sua secretária, funcionários, tal, empresa, cliente, se atende bem e tal, né? Educação e tal. Você quer conquistar o cliente, você quer vender, você quer. E chega em casa e aí? Descarrega tudo. A mulher vai bolsa outra vez. Teve uma época, né? Você falou a respeito de o casal demonstrar amor, mas teve uma época em que os pais não demonstravam amor na frente dos filhos, mas na hora de brigar não ligavam, né? Obrigado por você dos filhos. Vai dar beijinho, não pode, porque os filhos estão aí, olha os filhos, não dá. Aí na hora de quebrar o pau, os filhos estão ali, então não dá. Aí pode. Isso que ele falou também tá certo que nenhum casamento é firme com mar de rosas, né? É lógico que somos seres humanos e uma hora ou outra a gente também discorda de ponto, né? Não que vai sair brigando e vocês estão piando, mas tem uma hora que há alguma divergência. Quando você fizer isso na frente do filho, então quando vocês se acertarem, vocês também mostram para ele que, sabe, que vocês estão bem. Porque senão eu tenho testemunho de filhos que não sei se meu pai e minha mãe se acertaram, porque eu não vejo eles brigar, mas não vi eles fazendo as casas. Então a criança também precisa saber que os pais têm diferença, mas eles também sabem sentar e conversar e mostrar para o filho que eles estão bem, né, que aquilo passou, né, porque senão ele fica assim pensando, nossa, aconteceu de novo, os dois vão quebrar o pau outra vez. Né? Então tem que a gente ter, os nossos filhos eles são muito igual uma esponjinha, assim, né? Eles puxam tudo e até não precisa. Então tá com problema na frente, mas também tá, né, tudo bem na frente, mas também alguma hora se alguma coisa que não está legal, também tem que ser acertado e mostrar, ó, papai e mamãe sentou, conversou, né, tá tudo bem entre nós, vocês não se preocupem, porque a criança precisa se sentir segura. Né, porque senão vai ter outra pessoa que vai dar segurança para ela, a babá, vizinho, a escola, né? Acho que foi semana passada que perguntaram, não sei quem que foi, perguntaram para mim se eu e você, a gente não briga. Aí eu falei, tem dois pares de luvas de boxe. já fiz pra cá. Eu falei assim, mas é complicado, porque a gente realmente não briga. Não tem como. Se brigar, tem que desbrigar, então porque brigar. Não tem como a gente brigar. É dois serviços. Lógico que às vezes eu não concordo com alguma coisa, ele também não concorda, mas eu muito primeiro não difícil. parto também. Até ela mudar de ideia. Mas é muito difícil, sabe? Ele só não responde se fala. Eu sei Não, mas é difícil, é muito complicado a gente brigar. Eu sei porque vocês brigam, porque vocês não conseguem entrar em acordo. Não vão brigar, não. Não vamos brigar. Vamos sim, não vamos não. Porque eu falo assim, a gente precisa tanto um do outro, sabe? A gente tem 3 filhos, nós precisamos um do outro. Então, a gente passa pouco tempo quase junto, porque ele trabalha. Então, trabalha todo o tempo. Sai de manhã, falta lá no almoço, é corrido o almoço, né? Sai de novo, volta já tarde, sabe? Então, se nesse meio tempo você for começar a discutir, não vale a pena. Não vale a pena. E é tão engraçado que hoje nós morremos de rir agora de tarde, porque as nossas netas, elas acompanham a gente, né? Então, a hora que ele chegou mais tarde, aí ele chegou com um saquinho de pão, a Águia virou para ele e falou assim,
Ele estava entrando, ela falou assim, não precisa trazer pão, vovó, já tem. 2 anos. Não precisa trazer pão, já tem. Então, quer dizer... Ela foi atrasar um pouco. E eles trouxeram. Então, acho que ela já ouviu isso, ela prestou atenção no jeito Percepção, né? Você vê, 2 anos. Logo que ela observou. Então, Eu vim com um pão. Então, não tinha O pai dela tinha trazido. Você vê como que está ligada, está antenada nas coisas. Você chega com Então não adianta você. É que eu chego no carro, ela vai lá, eu já pego isso aqui de pão todo dia, né? Acho que aí eu levo. Então brigar é muito complicado, porque eu acho assim, é melhor você conversar, se acertar, né? Do que você levar essa coisa para mais longe, sabe? Porque você fica pouco tempo junto, aí vai ficar enrolado um com o outro. Não dá, ele em casa não tem condições, não dá. Nem comigo, nem com ele. Claro que ele vai falar uma coisa, eu estou dando risada. Olha que eu falo. Sabe? A família precisa resgatar essa coisa, sabe? Voltar à essência, né, do relacionamento, do casamento. Porque senão, o que a gente vai encontrar por aí? Nosso porto seguro é a nossa casa, o nosso relacionamento. Né? A gente vai ver aqui, ó, passos para cultivar uma família saudável. Né? Expressem apreciação um pelo outro. Então, a casa é o lugar para onde os membros da família vão quando estão cansados de serem legais com as outras pessoas. Não é? A gente falou agora há pouco. Entendeu? E aí? Engoliu um monte de coisa, depois vai vomitar em casa. Desculpe a expressão, mas não é verdade? Engole tanto sapo lá fora, tanta coisa, como você falou, e depois, na primeira oportunidade, você já... Aguentamos tudo no serviço e não aguentamos nada em casa. A gente vai refletindo nisso. Em todas as pessoas, do berço ao túmulo, há um desejo profundo de ser apreciado. Para cada observação negativa feita a um membro da família, são necessárias 4 declarações positivas para compensar o dano. Isso é pesquisa. Você veja aí como que não vale a pena, né? Se você falar uma coisa nem você vai ter que falar 4 por. Para nivelar, não você achar que está fazendo grande coisa, não. Depósitos e saques para o casamento. Ser gentil, dizer o quanto amo, comemorar datas especiais, etc. Aquele buquezinho de flores, aquele presentinho, aquele alô, mesmo o WhatsApp, você gosta, né? Sabe, todo mundo gosta de carinho, uma palavra. O cachorrinho sempre faz carinho nele, ele fica todo contente. E nós, o ser humano, precisa de carinho, precisa do tipo para falar Ele ficou vermelho, tá? Ele já está vermelho. Pode contar. Olha. Foca nela. Foca nela comigo. E foca nela. Não, amor, foca nela. Domingo à noite, nós chegamos de Marumbi. E daí o Christian queria um negócio de carregadorzinho celular. Estava no meio das roupas, mas eu tinha pego. E ele insinuou, foi assim que eu vi, que eu escutei. Insinuou para Ana Laura que eu não tinha pego porque para ela eu não pego nada mesmo. Gente, geralmente eu sempre fico quietinha. E quando eu estou, no outro dia eu vou arrumar as coisas, pego, dou para ela porque eu trouxe, porque eu pego as suas coisas. Nossa, parecia um lugarzinho de briga. Fui no outro parque, parecia, por que você está falando assim comigo? Onde? Nossa, a gente vai começar uma pauleira. Eu não acredito que você saiu lá do parque para falar isso para mim. Eu saí sim, por que você está falando isso? Nossa, ele começou a gritar, eu puxei a gritar. A Valentina veio
corredor. Ai, que dó. Mamãe, com quem que ele tá brigando? Com você ou Tata? É comigo. Quero saber quem é o bom. Você tem costa larga. É coisa de gente grande. Daí no outro dia, eu voltei pra dormir. No outro dia eu precisava dele. Você mandou WhatsApp, tipo, faz isso. Ai, gente, até fazer as pazes e falar tudo, daí eu liguei. Amor, faz isso, como se não tivesse conseguido nada, sabe? Não é fácil, eu pulei a fase do. Daí ele já me respondeu na boa, daí ele chegou aqui assim, tipo, analisando a situação, como eu chego, daí eu já recebi como se nada tivesse acontecido. Eu falei assim, nossa, assim é bem mais rápido, né? Do que ficar de cara feia e ele chegar de querendo, mas, ó. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Ele até passou a limpa a listinha. Essa listinha é boa. Nossa, olha que eu vi a listinha, eu fui na lista, foi assim, não entendeu. Clicou mesmo. Fazer tudo que eu tinha que fazer aqui na listinha, já tinha um monte de coisa, eu liguei como se nada tivesse acontecido, sabe? Obrigada a todos. Eu pulei essas etapas aí, né, da filha, Você adiantou muito. Controle remoto. já que eu tô sem honra. Não, Eu já faço o que eu tinha que fazer. Foi da Valentina. Outra Valentina foi muito legal. Eu vi quando ele vi que o papai tá brigando comigo. Tá bom. Na cara dela. Foi muito engraçado. Vamos cantar. É coisa de gente grande. É coisa grande. Essa hora foi E olha que não pode jurar, mas eu não falei intenção nenhuma de brigar. Foi. Porque, na verdade. Eu falei, tua mãe com certeza não deve ter pego. Não sei o que eu falei assim. Porque não estava achando e ela estava achando. E ela me empurrinha, eu não queria carregador para aquela hora. Aí eu falei, tipo assim, ela não deve ter pego, vamos dormir. Tipo, Não, mas eu não escutei assim. veio se interferir, aí eu não falei nada na hora. Aí fui pro quarto. E ela veio atrás de mim, a Galizezinha. Eu não aguentei, falei assim, você veio de lá aqui fazer o quê? Demorou uns 2 minutos ainda. Não, mas eu assim na cama, ó. Aí eu falei, nossa, não é possível, eu cara. não vou. Gente, chega de aguentar tudo quieta. E foi. Eu fiquei esperando. Só escolheu a hora errada, né? A oportunidade errada. Parecia muito brigar. Mas não tá certo isso. O certo é a gente resolver a situação e foi a falha de comunicação e tem que ser resolvido. Nós estamos propondo aqui na lâmina. De se aceitar com os filhos, ele já olhou pra mim, tipo, nós estamos precisando disso porque nós vamos falar com ela. Então, exatamente. Foi isso certo. mesmo. Ele já olhou pra mim. Porque O fazer de conta que não aconteceu nada, Pra nós, sabe? entendeu? É, Mas pra elas viram o que aconteceu. Porque a gente não grita um com o outro, a gente não briga assim. E como aquele dia eu fui. Ela está sem resposta. Tirar a satisfação. E ele veio gritar e Tira a falou, mas satisfação. por que gritar? Se é a tarde dela, tu também tem que perguntar, como assim, filha? O papai brigando com a mamãe à tarde? Não pode, cara. Porque a mamãe é maior, né? E a tarde daí, né? Sai de lá. Certo? Foca. Pode voltar para o seu Pode voltar ao seu lugar. Não, eu não quero mais. Pegue seu banquinho e saia de fininho. Muito bem. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, vamos tratar bem uns aos outros, honrando uns aos outros. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insultem com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Está em 1 Pedro 3, Levou chicotada também? 9. Claro. Por isso que eu falei, eu tinha fechado já. Dente por dente e olho por olho. Né? Por isso que eu fui fazer. A questão de honrar um ao outro, né? Sobe aos céus com uma oração, tá dizendo, né?
Deus honra essa questão do respeito, né? Verdade. Então, vocês estão entendendo, assim, né, o que a gente está falando, está sendo claro? Mas acho que só ele, Patrícia, tem problema aqui, ninguém tem. Só vocês? Não, ainda bem que é só vocês, né? Ainda bem que Eu fui falar isso. Eu tô até admirado com essa aqui, porque eu... Tô admirado, que não está servindo para você. Quanto os dois ficou quietinho, porque os dois reconheceu ele e ficou com o rabo em meio da perna, os dois. Eu fui falar aqui, eu tava errado. Não, tá certo. Sem problema. Vocês O importante é ser restaurado, a gente consertar a situação. Meu amigo. você faz um curso da BNI que acaba. fazendo De novo, 3 vezes. 10? Tá bem, vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos lá. 12. Então vamos lá. Ponto 2. Estruturem a vida para passar tempo juntos. O lar tem se tornado um trevo onde membros da família passam um pelo outro, cada um em busca do seu lugar e atividades distintos. E assim, né? De repente parece que Cada um no seu quarto, cada um no seu programa de televisão. Um tá comendo, tá na cama, depois o outro vai no banheiro, outro vem comendo. Não tem mais aquele. Parece que não se cruza mais, né? Conversar, né? Acabou isso, né? Lembra antigamente? Ah, isso é. Tinha o costume das famílias irem, né? A gente, no caso dos tios e tal. E os pais ficavam conversando e a gente ficava brincando, né? Mas hoje não tem mais esse tipo de coisa. Né? Não tem mais relacionamento. Os casais nem se encontram mais, né? Então, como é que vai sair? Sabe? Então, Bom dia, boa tarde, tchau. Sabe, vamos procurar. A gente arruma tempo para tantas coisas. Né? Você fala assim, ó, tem uma festa tal dia, você se programa, tal, ó, vai ter hoje um churrasco, vamos? Você pega, dá um jeito e vai. Mas, para a família, está faltando isso, sabe? Esse tempo de conversa, de diálogo, de se abrir, de ser companheiro, de ser amigo, sabe? Realmente compartilhando o dia a dia. Eu acho que isso tem que ser resgatado. O tempo de passear junto, de ir num restaurante, de ir no cinema, de ir no shopping, enfim. Achar um tempo para que a família possa, o casal possa estar, né? Boliche, né? Mas Essa parte de achar um tempo, eu louvo a Deus porque Deus ele sabe todas as coisas e ele coloca certinho aquilo que tem que ser. O Idan veio, ele vem de, a mãe dele é de um segundo casamento, mas eles cultivaram um hábito e a minha família também tinha o mesmo hábito, que era de comer junto. A gente nunca, são 27 anos de casado, nós nunca almoçamos, a não ser, lógico, pelo trabalho, né, mas todas as oportunidades, ou pelo menos 90% da nossa vida, o almoço é junto. Sabe, sábado que nós estamos a estar em casa junto. E os filhos criaram esse hábito. Então, tanto é que domingo agora o Fábio mora longe e a Thaís tinha um outro compromisso, mas o Fábio estava em casa. Então a gente, sabe, acaba de almoçar e continua na mesa conversando, aí você coloca em dia a conversa. Então um hábito assim que a gente cultivou, ele trouxe da família dele, eu trouxe da minha. E a gente conseguiu colocar isso também, sabe? Então, às vezes é o único tempo que talvez sobe para você ali na hora da mesa, na hora do almoço, você conversar e trocar ideia e botar em ordem a conversa, né? Então, um hábito saudável que dá para a gente fazer um tempo tão corrido que a gente tem, então quando aparece uma oportunidade, a gente pega ela e cultiva ela, né, transforma ela num tempo bom, um tempo saudável junto com o marido, com o filho. Tempo de qualidade, né? Um tempo de qualidade, tá? Não perder a oportunidade, não. a gente fala muito sobre as sementes que a gente semeia, né? Se a gente semear sementes boas no nosso casamento, na nossa família, a gente vai colher coisas boas. Agora, se nós semearmos
discussões, brigas, a gente vai colher essas coisas, os filhos vão colher. Então, é um cuidado que a gente tem, porque o que a gente fala, aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, o nosso modo de falar, tudo, de agir, são sementes que a gente semeia e vai produzir. A semente, ela vai produzir. Se for semente boa, vai produzir coisa boa. Se for semente ruim, vai produzir coisa ruim. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eu fui pesquisar, eu tenho uma outra versão que fala dessa vida sem sentido, que é dessa vida fugaz, tem outra tradição, eu fui buscar quer dizer fugaz, né? Rápida, veloz, ligeira, passa rapidamente, né? Então ele está dizendo que aproveite o tempo que você tem com a sua mulher e com seu marido, porque a vida passa muito rápido. É interessante que Deus fala assim, que Deus dá a você debaixo do sol todos os seus dias sem sentido, que passam rápido. E diz que essa é a sua recompensa, você viver bem com a sua esposa. Essa é a recompensa que o homem e a mulher tem, né? Porque passa muito rápido, sabe? E aí os melhores momentos de repente se perdem por besteiras, de situações mal resolvidas, né? Situações que não têm respostas. E isso vai criando um afastamento, um bloqueio, uma barreira, e cada vez se afasta mais. E o tempo vai passar e quando você vê, fala, e agora? Como é que eu vou recuperar? É difícil, o tempo não tem como você, né? É como a palavra, depois que falou, dá para você engolir ela de volta, né? Dá para você voltar. E o tempo também é assim, sabe? A flecha lançada, né? Nem um caminho percorrido. Já andou? Sabe? Aproveita, sabe, o tempo que você está aqui com vida saudável, né? Vive juntos, se abrace, se ame, se toque, enfim, né? O relacionamento como deve ser, né? Então esse é uma coisa que a gente tem que... Está em Eclesiastes 9 diz. Terceiro, lide com a crise de maneira positiva. O Brasil está numa crise, né? Tanta crise. Também sobre isso. Esse assunto é delicado. Vamos começar. Qualquer coisa vai perder. Mas a gente sabe que no meio das crises é a maneira de você crescer, né? De você aproveitar essa situação que não é boa, que não é favorável, mas é o momento de usar a sua inteligência, a sua sabedoria. Se você não tem, peça a Deus a sabedoria que Ele dá. Tá? Ninguém nasce sabendo tudo. Se você pedir a sabedoria, Deus vai te dar, vai te conceder. Você não pode falar, eu não sei, eu sou burro, né? Como o pessoal fala. Não, ninguém é burro, ninguém é orelhudo, não é? Entendeu? Sabe? Isso é uma coisa que você pode fazer. E faça o teste. Peça sabedoria, peça inteligência, peça direção para tudo que você for fazer, que Deus vai te dar. Entendeu? E aí a gente vai superar as crises, a gente vai passar por ela, não desanimando e não endurecendo e não deixando, sabe, as notícias, as situações nos envolver de tal ponto que você fica inerte, né? E não, a gente tem que avançar mesmo no meio da... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8:28. A coisa que eu quero dizer para você e para mim: Deus age em todas as coisas para o bem. Deus está sempre em controle. Se a gente deixar, né? Sabia que tem muitas pessoas que não dão chance para Deus agir, para Deus fazer?
Aí você vai reclamar, ah, Deus não me ajudou, Deus não me ouviu, Deus não fez isso. Mas você deu oportunidade para Deus falar alguma coisa? Você parou para pensar? Você parou para ouvir a voz de Deus? Nós falamos semana passada que a gente ouve a voz, né? A gente ouve a voz do homem, ouve a voz do diabo e ouve a voz de Deus. Qual voz que a gente está ouvindo? Sabe, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. Sabe, porque o diabo vem para matar, para roubar, para destruir. Mas, né, Jesus veio para que nos tivéssemos vivos e vida em abundância. A gente tem que saber o que a gente está ouvindo. E coisa ruim a gente ouve em qualquer momento do lugar. Mas, olha, volta no âmbito familiar. O que nós estamos ouvindo? Será que essa é a direção? A gente está orando para saber se é isso que Deus quer. Eu vou fazer um negócio, vou tomar uma posição, vou mudar de emprego, vou comer uma empresa. Será que é isso que Deus quer? É o momento certo? Né? Vai fazer uma viagem, vai comprar uma casa, um carro. Será que é o momento? Será que é isso? Então, tudo a gente tem que estar ouvindo a voz de Deus. Agora, no meio das crises, saber que Deus está no controle, né? Está no controle do barco. Aquela passagem que os discípulos estavam com ele no barco, né? Que venta e vai afundar, né? Até que acorda Jesus. Jesus está numa posição, aí vem, né, o vento cessa e volta a calma. Então, se você está com Deus, Jesus está no controle das coisas, sabe? A tempestade vai acontecer, mas ele vai chegar um momento que ele vai passar um momento. Estratégias do processo de solução de problemas familiares. Ataque o problema, nunca a pessoa. Né? Sabe, foi você. Não, foi você. Não é isso. Então, usando o meu exemplo que ela falou, deveria muito bem eu e ela falar, amor, a gente não vai brigar por causa disso? Vamos, amanhã a gente procura, depois a gente resolve isso. Né? Mas a gente quis afrontar, um quis ter mais razão que o outro. O problema em si não foi resolvido, só houve ataque pessoal, né? Geralmente a gente olha as pessoas no pessoal, esquece por causa da razão, né? E realmente não resolve, né? Se você está atacando um ao outro, não vai. Só não resolve umas vezes, depois do furdunço fala, por que nós brigamos mesmo? O que era o começo disso tudo mesmo? Ontem à noite a gente teve uma experiência que eu até agora lembrei, assim, serve bem como exemplo. Eu cheguei em casa ontem bem tarde, aí eu fui guardar o carro da Patrícia, o golzinho lá, né? Cheguei, guardei o Peugeot e fui guardar o outro. Patrícia, cadê a chave? Aí ela tá lá, tem um lugarzinho específico da chave. E falei, não tá lá. Tá lá, não tá lá. Aí, tá onde? Tá em tal lugar. Não tá. Em tal lugar, não tá. Em tal lugar, não tá. E cadê essa chave? Aí, cadê essa chave? Aí, e já era quase meia-noite. E ela tem que sair 6h30 da manhã de casa com o carro. E cadê a chave? Como é que vai sair com o carro sem chave? E eu tinha que guardar esse carro para ir dormir, com sono, cansado. Aí, ficou nessa, né? Aí você dá aquela esquentada de tipo, né? E aí, onde é que tá a chave, né? Daí procura no lugar. Se tivesse colocado no lugar. Aí começa com a certeza. Isso. Aí começa a vir esse sentimento. Mas assim, na hora esquenta. Deu aquela esquentada e deu vontade de jogar isso, né? O lugar é aqui, ó. E assim, de certa forma, eu sou bastante disciplinado com isso. O lugar das coisas é ali e tal. Então deu aquela vontade de dizer, né? Atacar a pessoa e não o problema, né? Só que aí na hora eu pensei nisso, falei, enquanto a gente estiver discutindo, tem que achar essa chave. E procura, todo mundo procurando a chave, procura a chave. Aí ela começou a ficar andando para lá e para cá, porque ela não sabia mais para onde procurar. Eu procurei até dentro das panelas no armário, quando ela fez janta. Falei, bom, às vezes estava no bolso, colocou numa panela, guardou, e procurando. E aí, Patrícia, o que você fez? Eu fiz isso, coloquei, bati a toalha e tal. Só que aí procurar no chão esse tipo. Procuramos, e pegamos lanterna, procuramos pra fora. Deu uma hora mais ou menos procurando a chave. E aí, tava. Eu tinha saído do carro com a chave, você tinha certeza. Mas aí a sensação era essa mesmo, né? De começar a. Tá, mas aonde estava essa bendita chave? Aí eu.
tava em cima da mesa. Só que com a toalha por cima. Eu cheguei É. do mercado com as coisas e coloquei na mesa. Eu falava pra ele, amor, eu tenho certeza que eu cheguei e coloquei na mesa. Mas aí eu arrumei a mesa pro café e a chave ficou na mesa, só que tava sem toalha. E aí eu joguei a toalha por cima. E o molho de chave estava grosso, a gente tirou as chaves que estavam Deixei só a chave então, e o alarme. chave e o alarme. Então ela ficou fininha, então não apareceu. Não apareceu. Eu tinha certeza, eu falava, não, tá nesse ambiente aqui, vamos procurar. Nós procuramos na casa Hoje, Mas assim, o que era a ideia, né? O que é o certo mesmo? É focar no procurar a chave, né? Se a gente entrasse na discussão mesmo, A estresse a não vontade acha era chave. essa, a Ia vontade brigar, era ia virar a cara e não ia achar a chave. Não ia achar a chave. E não ia achar a chave. Não, mas aí a gente conseguiu segurar para não entrar nisso. Pra te levar. Aí ele achou e gritou assim, achei aonde eu pensei que estava mesmo. Aí Eu falei, fui já lá, sabia que estava já aqui. sabia que estava aqui. Aí eu corri lá e falei, Aí foi só o lado- onde está? lado Então, achou. certinho, né? Mas Mas assim- achou, foi importante que achou a chave. Mas o interessante é que na hora eu pensei nisso, falei, se a gente começa a brigar, não ia achar nunca a chave, né? Mas se você foca em procurar a chave, uma hora vai achar a chave. Mas nesse caso você fala assim, vamos brigar 10 minutos, depois a gente procura. Dá uma pausa na procura. Mas é curioso que conforme você vai procurando e não vai Se achando, começar, o sangue vai fervendo, né? Não para mais. Conforme você não vai achando, isso vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo. Vai diminuindo as possibilidades, né? Eu já pensei, amanhã, como é que eu vou acordar amanhã? Ou como que eu vou trabalhar? Como que eu vou voltar? O que eu vou fazer sem o carro? Sem a chave? Comecei a ficar estressada. Hoje, por Muito bem, na ficção lá de bolsa. E por aí vai. Então, ó, ataque o problema, nunca a pessoa. Obtenha todos os fatos, relacione todas as opções, meu irmão. Ei, mano. Sabia que estava lá, né? Eu sabia que estava. Escolha a melhor opção. Tinha duas opções. Procure pelos aspectos positivos do problema. Nunca sonegue. Aí, Paciência é amor. Ele Verdade. teve muita paciência. Mas foi um momento muito marcante, assim, porque eu pensei nisso, eu fiz pensando mesmo, sabe? Quando você esquenta o sangue, você fala, isso vai virar, né? Mas eu falei, não, tem que ter paciência, tem que segurar, não posso falar o que eu estou pensando, é aquela coisa que eu não posso falar, segura, procura a chave, foca na chave. Ainda hora a gente me achar louca. E acertar os dois na varanda. Hoje de manhã eu ia ligar para alguém e buscar eles, né? Christian, A passa gente aqui, estava pega até aí. hoje procurando a chave. Procurando as crianças. Vamos lá. Comunique-se continuamente. Olha, essa é uma pesquisa. Em média, os casais casados há 10 anos ou mais passam somente 37 minutos por semana em uma conversa significativa. por semana. Compare isso ao fato de que as pessoas passam em média quase 5 vezes mais que isso assistindo televisão todos os dias. É pesquisa. Sugestões para ajudá-lo a cultivar uma boa comunicação. Eu tenho bilhetinho para ajudar na comunicação. Não adianta ajeitar. Tá bom. Sugestões para ajudá-lo a cultivar uma boa comunicação. Desenvolva plataformas para a comunicação. Bilhetinho. Olha lá, caminhar juntos é uma estratégia, né? Não é legal? Aí se amarra um pé do outro. Amarra os cadarços. Para um ir para um lado, outro para o outro, né? Ligue para o seu cônjuge ou filhos várias vezes ao dia. Legal. Encontre-se para almoçar uma vez por semana. Tem quem fica o dia todo fora, né? Ofereça para levar as crianças à escola. Certo? Controle os bloqueadores de comunicação, televisão, internet, telefone. Encoraje a honestidade e a transparência nas conversas. Isso aqui é fundamental. Né? Tantas pessoas querem esconder as coisas debaixo da... Né? E não, tudo que é errado vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Né? E se nós somos uma só carne, nós temos que ser transparentes um para com o outro. Sabe? Honesto. Então, eu acho que isso é... Diferenças de opinião são saudáveis e normais e não devem ser ridicularizadas. Tem uma passagem aqui de Billy Graham. Se eu
e Bíblia concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário. Nossa. Billy Graham, né? Que é um dos Fantástico. maiores pregadores e. Fantástico, hein? Hã? Muito bom, né? Um de nós tanto de nossa Legal. Então, seria desnecessário você viver sozinho, né? Adote um estilo de comunicação positivo. Não abafe a comunicação aberta. Adote um estilo de comunicação cooperativa. Acho que é legal. Então, diferenças de opinião são saudáveis demais? Né? Acho que sim, gente. Acho que um vai completando o outro, no teu ponto de vista, discute e chega. O último parágrafo. Compartilhe os mesmos valores. Perigo. A sociedade moderna quer impor que os pais não têm o direito de inculcar seus valores em seus filhos. Querem nos fazer crer que as crianças devem criar seus próprios valores. Todavia, se os pais não fizerem isso, outros farão. Artistas, celebridades, escritores, animadores, apresentadores, publicitários, sexólogos, políticos, jogadores, produtores de filmes e novelas. Inculcar, recomendar, demonstrar, manifestar, ordenar, alterar, repetir, frisar, indicar, propor. Então, essa é a obrigação e é o dever dos pais. Sabe? Você tem o direito de educar o seu filho da maneira que você achar melhor. Porque você é responsável por ele. A criança é irresponsável até uma certa idade, né? Mas enquanto ele estiver debaixo do seu teto, você sustentando... nós somos governadores dos nossos filhos, né? Nós somos governadores dos nossos filhos. Meu pai ainda diz que quando ele for vivo, eu ainda vou ser filho e vou ter que ouvir ele do mesmo jeito. Posso até não concordar com os valores deles hoje, mas tem que respeitar, né? E hoje, veja bem, com essa comunicação, mega comunicação que a gente tem aí, batendo na nossa casa na hora aí, se você não ensinar seu filho, se você não educar seu filho, alguém vai ensinar, alguém vai educar, e depois não adianta reclamar. Você acaba não reconhecendo mais o seu próprio filho. Não conhece. Fala, poxa, mas como é que nasceu naquela casa, aquela família, aquela criança daquele jeito, aquele rapaz desse jeito? Como é que apronta tanto? Quem que é o responsável? Os pais. Não, filho. Não, aquilo que é obrigação nossa, que é dever nosso, nós temos que fazer. E depois não vem reclamar que, né, coitado. Ou é função da escola, ou da igreja, ou não sei, né? Os pais. Então, por isso que eu falo, a gente está fazendo essa reunião toda semana, com esse objetivo, de a gente melhorar a qualidade de vida. Sempre eu falo isso, desde o começo. Que a gente possa ter uma vida melhor, um relacionamento melhor, um ambiente familiar melhor. A gente tem que buscar conhecimento, e conhecimento a gente aprendendo, compartilhando, aprendendo um com o outro, e baseado na palavra de Deus, que é esse que é o objetivo. E a palavra de Deus, a gente crê que é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então, por isso que a gente está aprendendo. Quais são os valores que você deseja inculcar em seus filhos? É necessário identificá-los? Exemplo. Compromisso com Deus, compromisso com o crescimento pessoal e familiar, experiências em comum compartilhadas, confiança em si e nos outros, desejo de contribuir com a vida. E o último versículo, Deuteronômio, quem quer ler, por favor? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Aqui eu lembro que, né, nas passagens, os pais tinham essa missão de governar os filhos na palavra, né? E se fosse andando, olha lá, filho, tá vendo aquilo? Deus fala, não fazer isso e tal. A gente tem que usar os exemplos do nosso cotidiano, dia a dia, para a gente poder estar incutindo esses valores, porque só mandar, vai para a igreja, vai para não sei o que, isso aí não vai
não vai ajudar muito. Isso aí, na verdade, eles vão espelhar na gente nisso aí. Então a gente tem que ter esses momentos de qualidade ou oportunidades para inculcar, usar o que acontece no nosso cotidiano para que eles entendam na linguagem deles. Porque também vai falar, vai lá ler a Bíblia que Deus fala disso, não vai entender nada também, entendeu? Então nós temos que saber dar essa direção para eles, né? Você vai mandar o seu filho na igreja ou ler a Bíblia se você não ler? Não adianta. Não tem. Né? Quer dizer, muitos foram salvos, mas a chance de dar certo é pequena, né? O pai tem que conduzir os filhos, não os filhos dos pais, né? E a palavra diz, ensinar os seus filhos o caminho, né, de Deus quando é criança. Quando ele for velho, avançado em idade, ele não vai se desviar. E realmente não esquece, porque o que a gente aprende, né, quando é criança, a gente não vai esquecer. Então, essa era o nosso estudo bem rápido, né, bem breve hoje, mas eu creio que foi assim, importante para nós, trouxe assim, né, conhecimento. Se eu não me engano, vai ser uma série isso aqui, eu acho. Hoje é a primeira, acho que vai ter mais umas 2 ou 3 ministrações que o Maurício vai estar passando para nós, o pastor, a respeito da série Mudança, por isso está lá, série Mudança. Acho que vai ter mais algumas ministrações sobre isso aí. E vai ser sobre esse relacionamento entre família, entre pessoas, né? Essa consolidação. E é bem legal porque traz o nosso problema cotidiano, né? Não é uma coisa assim, só palavra, aquela coisa maçante, aquela coisa só de estudo bíblico. Na verdade, é trazendo aplicação para o dia a dia. Os problemas que a gente vem enfrentando na atualidade, né? Acho que todo mundo tem esse problema em casa, nossos filhos vão ter pior ainda se a gente não começar a administrar isso aí. Então a gente tem que... Nós somos o varão, nós somos a direção deles. Nós somos chamados para ser os disseminadores, né, do que Deus quer para a gente. E o projeto original, né, que é a família, a preservação da família. A família é a menina dos olhos de Deus. Então, eu acho que nós temos que conservar isso, sabe? Porque nós estamos numa geração que é cada um por si. Então, hoje é complicado complicado assim, para quem não tem foco na família, para quem não tem essa expectativa de amor, de gerar tudo isso daí, cada um vai cuidando da sua própria vida. E hoje a gente vê muito isso. Então, a gente resgatar a família, a gente resgatar isso para os nossos filhos é muito importante, porque lá para frente eles vão falar, nossa, eu louvo a Deus é importante, que meu pai e minha mãe fizeram por mim. É importante se tiver um embasamento na palavra, porque hoje o mundo dá muitos valores para nós educarmos os filhos, mas um conceito que a moda agora é aceitar isso, a moda depois é aceitar aquilo, a moda agora é cada um se vira, é construtivismo, eles têm que buscar o conhecimento do mundo, e essas deturpações, mas a única coisa que é imutável é a palavra de Deus. Né? Vencer sempre, ser o melhor. Vencer. Essa questão de insaciação, de quero sempre ser o melhor, chamar atenção, os holofotes. Esquece da humildade. Em relação aos filhos, né? Semana passada a Carminha falou sobre a Rafa, mas eu vou falar sobre a Simone e a Vanessa, que são as mais velhas. E assim, a diferença que aconteceu quando a gente não conhecia a palavra, não tinha compromisso com Deus, e hoje. E eu louvo a Deus por isso ter acontecido na nossa vida, porque a gente estava começando a entrar numa fase complicadíssima. Os meninos na adolescência e aquela, vou falar bendita, boatinha. Aquela boatinha que tinha no clube aquilo ali era perdição total. E as meninas com 13, 14 anos, e era a moda, a onda era ir na boatinha, lá do harmonia. E a gente sabe o ambiente que era carregado, era complicado, né? E então, o que acontecia? As meninas amigas, vamos para a boatinha, não sei o que lá, tal, e minha mãe deixa eu ir e tal, e elas queriam ir. E aí? Uma vez você não deixa, duas você não deixa, chega uma hora, vai ter que deixar, aprender, porque é tal. E aconteceu de eu levar as meninas
4 horas da manhã, 3 horas e buscar. 13 para 14 anos. Imagina, né? Caiu. E a gente com aquela preocupação e tal. Foi quando aconteceu a nossa ida para a igreja. Então foi bem nessa fase. E aí, quando tudo mudou, foi nesse momento. E a gente veio para a igreja, começou a conhecer e tal, começou a aprender, ouvir e tal. E aí só criou uma situação com as meninas. Né? Ah, você não vai para o Rotinho. Não, mas todo mundo vai e tal. E até você convencê-las de que não era bom, que aquilo não era saudável, que poderia acontecer isso, aquilo e tal. E aí a gente começou a segurar, né? Segura um dia, outro. Aí as mães ligam, não, mas deixa o menino aí, posa em casa. Não, deixa eu posar na casa do menino. Aí nós conversamos sobre isso, né? E daí eu falei para ele assim, amor, se elas posarem um dia fora de casa, nós não vamos segurar nunca mais. Então, você leva, você levanta e você busca. Sabe? Querem dormir, venham dormir aqui dentro da nossa casa. E nós sempre fizemos isso, a gente sempre trouxe para dentro de casa. Porque no nosso ambiente a gente sabe as regras, sabe? A gente sabe que podem assistir, a gente sabe que não podem assistir, sabe? Então, a gente nunca deixou elas dormirem fora de casa. Isso a gente sempre trouxe elas para dentro de casa, sabe? Então, hoje, depois que elas começaram a namorar, a conhecer, porque elas começaram por um acampamento. Num acampamento, porque até então a gente teve a sabedoria e nos ensinaram, né, que não tentávamos nos forçar nada. E quando teve um acampamento da igreja, elas perguntei se iriam, falaram que não iam. Aí a gente falou que ia. E aí, como a gente aprendeu, a gente foi sendo ministrado, eu coloquei o carnezinho do acampamento em cima, né, da mesa, assim, perto do telefone onde ficava, e elas passaram e viram aquilo lá. Que isso? Aí eu falei, é um acampamento da igreja, mas daí vocês não vão querer ir. Olha, torcendo para que elas fossem, né? Vocês não vão querer ir, né? Mas o que é isso? Eu falei, acampamento, né? A gente vai, né? Vai escutar a palavra, não vai brincar, não vai lugar gostoso, piscina, campo de futebol. E elas se interessaram no Shalom. No Shalom. Foi onde elas se interessaram em ir, sabe? E foi onde elas nunca mais saíram também. Né? Foi um milagre, porque era difícil para segurar, hein? E as amigas continuaram naquela coisa, aí ficaram grávidas, sabe aquela boca, né? O caminho tudo errado. Meteram a boca em nós, porque, né? Onde já se viu, vocês são quadrados, vocês são isso, sabe? Mas não é questão de ser quadrado, elas perderam amizades, elas choravam que aí a gente foi, né, conversando, ensinando elas que elas não tinham perdido nada, elas estavam ganhando, que aquilo lá não era ambiente, né? Então elas já tinham. Eu muitas vezes brigo com meu pai, minha mãe escondido por causa daquele troço também. Não, mas ainda que eu tinha meu irmão que ia. Patrícia? Não. Você não. Deixa eu conhecer? Eu fui poucas vezes. Mas ainda que eu tinha meu irmão, né? Que daí ele ia. Ele ficava com as meninas, sabe? Aí ele falava assim, as meninas vão. Eu falava assim, Davi, as meninas vão. Então tá, então também vou. Aí ele ia, sabe? Eles iam e ficavam assim. Aí ela chegava, o tio fica toda hora em cima da gente. O tio fica toda assim. Você tá gelada, você tá aqui, você tava lá fora, você tá não sei aonde, você tava. Mas melhor ir pra igreja mesmo. Para vocês, ó. A Vanessa, ela começou a querer namorar um menino, não vou citar nome, né? Mas já morreu, faleceu. Droga, era o maior usuário de droga. Aí você imagina, sua filha se criou com tanta coisa. Ficar na mão de uma pessoa dessa, não ia dar certo. A coisa não ia acabar bem. Sabe?
E aí a gente falando, explicando, Aí ela falava, né? Aí vinha já nas respostas. Mas eu quero ajudar ele também, eu preciso ajudar. Eu falei assim, não, mas você pode ajudar de outra forma. de outra forma. Você não precisa ajudar Namorando. Pode ajudar. De uma outra forma. Sabe? Então, aí a gente fala assim, né? A palavra de Deus diz assim, Josué, ele fala no capítulo 1, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, eu louvo a Deus porque isso foi a maior coisa que aconteceu na nossa vida. Então a gente pode dizer que a nossa casa serve a Deus. Amém. A gente vê, a Simone conheceu o Maurício, que hoje é o pastor da igreja. Essa parte aí a gente não gostou também, né, amor? Tudo bem, mas tudo bem. Conheceu o Patrício, mora aí. O irmão dele está aqui, vamos esquecer. Esquece que o irmão tá aqui. Que é o pastor da igreja, a Vanessa acabou casando com o Ricardo, que é o ministro novo da igreja, né? São pessoas que não têm vício, que não têm, né? Olha, não tem sua dificuldade, ninguém é perfeito. Mas eu falo assim, Deus foi trabalhando, encaixando as coisas. Então, nós servimos, né, a igreja, servimos ao Senhor, né? E ele honrou a família depois, né? Deu uma direção, deu pessoas do bem, deu homens de família. O resultado, né? Nós falamos aqui que Deus honra. Uhum. Então, eu falo assim, foi difícil, foi uma passagem, né? Mas Deus honra. Tá? Então, eu falo que essa é a maior herança que alguém pode deixar para os filhos. Sabe? Os filhos conhecer a palavra de Deus. Porque, com certeza, eles vão ter uma vida mais tranquila, uma vida alicerçada na palavra de Deus, e vão alcançar aquilo, os sonhos, os projetos, que vão acontecendo. Então, estudar, são formados, têm a sua profissão, têm a glória delas, enfim. E a Simone canta, o Ricardo, o Maurício, eu que me dando o curso, e a Rafa intercede, né? E a Vanessa também formada em missões, já servindo, né, do jeito que é. Então a nossa casa toda serve ao Senhor, sabe? Então, sabe, esse é o maior presente, a maior herança que alguém pode deixar para os filhos, é o maior presente que Deus, né, pode dar para alguém, isso, a maior riqueza. Então nós louvamos a Deus, a gente abriu mão de muitas coisas, mas nós ganhamos coisas eternas, sabe? Amém. Isso a gente crê que, né, vai para a eternidade, né? Fala que